O escritor disse que seria maravilhoso se a vida fosse como entrar num café gourmet e pedir o café que você deseja, do jeito que você deseja. Você já deve ter observado como é. A pessoa entra, pede um cappuccino, um frappuccino, pede com açúcar, com adoçante, decafeinado, vem do jeito que a pessoa deseja. E algumas vezes nós fazemos esse exercício de imaginação, se pudéssemos chegar num barista celestial e pedir a vida assim: olha, eu quero, por favor, duplo de aventura, mas sem consequência. Ou, olha, me vê aí um frappuccino de casamento harmônico. Não, pode fazer caprichado mesmo, com cafeína. Eu gosto, por favor, um café com leite de prosperidade para mim, para essa semana. Hoje eu quero um curto, só reunião breve essa semana. A vida não é assim. Na verdade, a vida é o contrário. É como você está num desses lugares, num Starbucks, e ouvir chamarem o seu nome, e quando você chega lá no balcão, você diz: esse não é o meu pedido. Isso não foi o que eu pedi. Não, é o seu. Você quer que eu adicione um pouquinho de paciência extra aí? Porque esse é o seu café. Essa é a sua vida. O apóstolo João, que conviveu com Jesus, era o mais jovem dos apóstolos, que deitou no ombro de Jesus muitas vezes, dada a sua juventude e proximidade com Cristo. É possível, quando fazemos uma reconstrução do pano de fundo histórico, que ele até tivesse um grau de parentesco com Jesus, quando já era um homem idoso, mas ainda pleno da sabedoria de Deus em sua vida. Vendo que a igreja agora, sob o imperador Domiciano, sofria de perseguições, vendo que crentes eram martirizados, outros tinham seus bens expoliados, e outros simplesmente não se importavam mais com a fé. Ele é inspirado e, em sua pena, habilmente começa a registrar as mensagens de Jesus e algumas histórias. E, num dado momento, ele resolve compartilhar uma história para quem recebe uma vida que não era a vida que esperava receber. Como um homem de 77 anos, ele dizia quão satisfeito ele estava com a sua vida. Ele disse: olha, eu estou com 77 anos, eu olho e essa é a vida que eu realmente desejava. 2 semanas depois, nos Estados Unidos, na região do Missouri, um tornado atingiu a casa do filho dele, matando o filho, a esposa e os netos. Tão rápido, em 2 semanas, e aquela já não era a vida que ele desejava ter. Mas não é isso que acontece conosco. É a crise conjugal que nós não esperávamos, é a enfermidade que surge com a qual não contávamos, é ser demitido, é enfrentar um desmando do qual nós sequer imaginávamos que poderia vir no nosso caminho, mas lá estamos nós, com extra cafeína, amargo, sem adoçante, sem açúcar, e é a vida que recebemos. É olhar para o cônjuge e pensar: puxa, está precisando de um acompanhamento aqui, de um conselheiro, de um exorcista, de alguma coisa. Essa não é a vida que eu desejava. João fala para pessoas que estavam enfrentando essa vida que não desejavam. E ele compartilha uma história. É uma história que se encontra no que nós chamamos de os discursos de despedidas de Jesus. Começa no capítulo 13 do Evangelho que traz o seu nome, Evangelho segundo João. Do capítulo 13 ao capítulo 17. Ele começa com um jantar que era para ser um momento de comunhão e despedida fraternal, mas vira de cabeça para baixo. Parece aquele Natal de família, que todo mundo fica pisando em ovos para não dizer aquilo que é o estopim explosivo da relação familiar. Quando o tio José, se falar isso, a coisa vai pegar fogo. E é exatamente o que acontece nesse jantar. Nesse jantar, eu não estou esperando a luz acabar, mas não tem problema. Nesse jantar, Jesus revela que há um traidor no meio deles. Objetivamente, há um traidor. Nesse jantar, Pedro não entende os caminhos de Jesus. Nesse jantar, Jesus fala sobre um novo mandamento que ele dá.
Nesse jantar parece que as coisas vão ficando complicadas, e os discípulos tinham outra expectativa, porque veja só, Jesus saiu do anonimato da Galileia, e entrou numa carreira meteórica, e a essa altura Jesus é aclamado pelas multidões. Lucas nos diz que durante o jantar, os discípulos estão tão empolgados com a possibilidade de assumir o poder, de dar cabo da bota romana, que eles já estão discutindo quem é que vai ser o ministro da Casa Civil, quem é que vai ser o ministro da Fazenda, e estão fazendo as suas articulações políticas ali, sem vislumbrar o que viria. Quando, a partir do capítulo 14, Jesus, de modo nu, completamente desnudo na sua informação, começa a dizer, abra sua Bíblia, por favor, Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós vamos pensar no texto as expressões que encontramos aqui, até o capítulo 16, versículo 5. Então, nós não vamos ler tudo. João 14, versículo 2. A parte C do versículo. Pois vou preparar-vos lugar. Eu quero que você note, eu vou. Vocês não vão agora. Eu vou. Capítulo 14, versículo 3. Não é se eu for, ele diz, quando eu for. Capítulo 14, versículo 5. Veja a surpresa do discípulo, diz assim, não sabemos para onde vai. Capítulo 14, versículo 12, vou para junto do Pai. Capítulo 14, versículo 28, que os discípulos a essa altura estão ficando tristes, estão ficando aborrecidos. O café que está chegando não é o que eu queria, essa não é a vida que eu queria, não é o que eu esperava. E Jesus então diz a eles, se vocês me amassem, vocês se alegrariam, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 16, capítulo 16, versículo 5. Capítulo 16, versículo 5. Eu vou para junto daquele que me enviou. Mas espera um pouco, nós estamos aqui num jantar, discutindo quem que vai ser o ministro da Casa Civil, quem que vai ser o ministro da Fazenda. Nós estamos discutindo aqui a divisão, o fatiamento político do reino, que, ao que tudo indica, está no limiar para ser inaugurado, e agora o Senhor nos diz, eu vou embora. Essa não é a vida que eu projetei quando eu comecei a te seguir lá na Galileia. Essa não era a expectativa que eu tinha. Eu vou embora. É isso que diz Jesus. Então eles já começam a pensar, peraí, então os romanos não serão depostos, a bota romana não vai ser furada, nós não vamos assumir o controle e o poder desse mundo? Eu vou embora. Essa era, meus queridos, uma situação assustadora para esses homens. Essa era uma situação desafiadora. A vida que está se descortinando diante deles não era a vida que eles esperavam receber. E cada um de nós vive isso, a nossa própria versão. Seguimos a Cristo e temos a expectativa do que significa um casamento, do que significa um ministério, do que significa viver em família, do que significa viver a vida. E de repente um rolo compressor de surpresas vem ao nosso encontro e a gente já não conhece o que está acontecendo ali. Mas sejamos francos, a Bíblia não nos promete nada diferente disso. De capa a capa, a Bíblia não nos promete nada diferente do que intempéries, imprevisibilidades, altos e baixos. O sábio do Antigo Testamento, Rei Salomão, nós atribuímos a ele o livro de Eclesiastes, o livro pessimista do Antigo Testamento, diz assim, no capítulo 3, eu vou ler o capítulo todo, é curto, para nos dar percepção desses altos e baixos e dessa dinâmica da vida. Veja só. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha, tendo visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os exercitar, tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba, goze do bem de todo o seu trabalho, isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe deve se tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para o mesmo lugar, todos foram feitos do pó, todos voltarão ao pó. Quem sobe o fôlego do homem vai para cima, o que o fôlego dos animais vai para baixo? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Schopenhauer, o alemão filósofo, foi um dos mais pessimistas escritores da história. Salomão faz ele corar de vergonha por ter tido um certo grau de otimismo. Mas note você, que nessa dinâmica negativa da vida, ao ponto de Salomão dizer, o que acontece com um cão, é o que acontece com o homem. Eles vão morrer, vão para o mesmo lugar. Aqui a descrição salomônica é a sepultura, o pó. Mas note que a palavra-chave para Salomão é debaixo do céu e debaixo do sol. É a vida numa perspectiva sem eternidade. É uma vida apenas na entropia do envelhecimento, do tempo e do espaço. Como disse uma pessoa querida, já idosa, ele falou: envelhecer não faz amizade com ninguém. E é nessa dinâmica dessa vida que nos traz o que nós não gostaríamos, mas veja, a Bíblia não traz a ingenuidade de nos dizer que não trará o que nós não gostaríamos. Que nós nos fechamos e tememos amar, porque tememos ser feridos pelo amor. Que não lamentamos porque pensamos que a alegria é o único sentimento virtuoso da nossa fé, o que não é verdade. Jesus chora diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Jesus se alegra diante dos seus discípulos que expulsam demônios e têm os seus nomes escritos no livro do céu. Mas Jesus também lamenta no Getsemane. É nessa dinâmica da vida que o pensador cristão Henry Nouwen acerta quando diz assim: nós temos a tendência de nos afastarmos do lamento e da dança, porque nós temos medo de chorar e temos vergonha de dançar. Não é assim? Mas seja qual for, meus caros, a mudança que enxergamos e as crises que passamos debaixo do sol, debaixo do céu, e se você está comigo aí, diga amém. Há alguém que disse: eu vou para além do céu atmosférico que vocês conhecem. Alguém que disse: eu vou para além do sol que vocês contemplam. Eu vou para a casa do meu Pai e eu vou dar algumas dádivas a vocês. Eu serei o intercessor de vocês, orando por vocês sempre, todos os dias. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já. Alguém diz assim: olha, ore por mim, eu tenho isso para resolver, e você acaba esquecendo. Eu não vou pedir para você levar a mão, eu sou o único réu confesso.
Eu já esqueci. E aí passa 1, 2 meses, a pessoa te encontra e te agradece. Olha, obrigado, hein? Deu tudo certo. E você não sabe o que dizer, talvez você vai dizer alguma coisa meio plástica, Jesus é maravilhoso, não é? E Jesus é maravilhoso, porque Ele é o nosso intercessor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e se for bissexto, Ele está lá, intercedendo por nós. E ainda que as pessoas falhem nessa intercessão, Jesus não falha em interceder por você. Mas a mais, Ele disse, e eu vou deixar a minha paz, eu vou deixar a minha alegria, mas a mais. E veja o que Ele diz no capítulo 14, no versículo 16. Eu rogarei ao Pai, Evangelho de João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco alguns dias, só quando você estiver muito legal, muito para cima, muito certinho, muito ordeiro, é isso? Não, Ele vai estar com vocês, quanto? Para sempre Ele estará com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Capítulo 14, versículo 25 ao 27, tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, viva a vida destemidamente. Quando pela providência divina você tiver que chorar, chore sem vergonha. Eu digo, chore sem vergonha. Chore. E não esconda o seu choro de ninguém, porque há tempo na providência divina para se chorar. Mas não esconda o seu choro. Chore. Diga, você tem um lenço? Porque o mandamento bíblico, inclusive, não é apenas que você tente me confortar e dizer para não chorar, é que você chore comigo o meu choro. Agora, se na providência divina a música está tocando na vitrola, dance. E dance sem constrangimento e timidez. Dance ainda que pareça que quando você dança, você tomou uma sopa de gesso. Mas dance, viva a vida destemidamente, porque você não vive a vida só, nunca mais. Jesus disse, não se turbe o seu coração. A ideia é, não permita que essa tempestade interior se aloje no seu coração. Não permita que essas incertezas se transformem nesse medo da vida. Viva, veja o que diz Jesus. Jesus disse assim, eu vou te dar mais do que paz, eu vou te dar mais que a minha alegria, eu vou te dar um outro Consolador. Quando eu era um garoto ainda na escola, eu me lembro que nós tínhamos uma professora de língua portuguesa que todos gostávamos, e chegou um dia ela anunciou que ia embora. E nos apresentou o novo professor, nós não tínhamos certeza se era aquilo mesmo, se estávamos felizes, mas sabe de uma coisa? Aquele segundo professor foi ainda melhor que a primeira professora. E nós pensamos, puxa, por que não trocou antes? Jesus, é claro, não é menor que o Espírito Santo, essa não é a ideia. Mas o Espírito Santo não é menor do que Jesus na nossa vida. Está conosco todos os dias, sempre. Veja como diz Jesus no versículo 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, Paráclito. Paralelo é aquilo que está ao lado. Kallio, chamado. Ele veio para estar paralelo, ao lado, próximo, junto, para te ensinar os passos da dança e para te confortar e te encorajar nas lágrimas. Quando ele diz, eu enviarei outro, a língua grega é interessante nesse sentido, porque ela tem duas palavras para outro. Outro,
que é heteros, que é completamente diferente, e outro alon, que é outro igual, idêntico. Imagina o seguinte, que eu estou sentado aqui na nossa igreja, na primeira fileira, lendo um livro muito legal, cujo autor é o Leandro Tarrataca. E você olha e fala, poxa, esse livro tem que ser muito bom, olha lá, é do Leandro Tarrataca esse livro aí. E você começa a olhar para o meu livro, e eu digo assim, olha, pode ficar com esse livro, até porque o Leandro Tarrataca é um dos mais humildes escritores que eu conheço, você pode ficar com esse livro. Aí você vai dizer, não, não vou ficar com o seu livro. E então eu digo, você pode ficar, porque em casa eu tenho outro. É outro diferente ou é outro igual? Quando eu digo fica com esse porque eu tenho outro, é porque em casa eu tenho outro igual. Se ficou interessado no livro, em casa eu tenho outros iguais, é só me avisar, eu faço chegar até você. Outro igual, é isso que Jesus disse, e na língua grega isso fica claro, fica muito claro que quem vem é outro igual a mim. Sabe por que vivemos a vida com temor? Porque turbamos o nosso coração? Porque vivemos com medo do lamento ou da celebração? Porque queremos viver a vida na nossa própria força. E Deus, todos nós, meus queridos, Ele permite que cheguemos naquele limite, naquele ponto, para a gente entender que não se deve viver a vida como órfão, mas totalmente dependente dEle. E quando é assim, ainda que o pessimismo salomônico venha ao nosso encontro com as suas variações climáticas nessa dinâmica da vida, eu sei que além do céu, além do sol, o meu Senhor, na sua providência, permitiu aquilo que eu estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, na hora que eu estou vivendo, e eu abraçarei aquilo, com o luto ou com a alegria necessária, mas eu viverei a vida intensamente e destemidamente, porque eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Pense você, como muita coisa na nossa vida, já no passado não fez sentido, a gente esquece, mas não fez sentido. Quando nós vivíamos na vida intrauterina, várias coisas que aconteciam ali não faziam o menor sentido. Por exemplo, você estava ali e de repente começou a crescer um nariz. Você fala, para que eu quero um nariz aqui na minha vida intrauterina? Eu não preciso. Pulmões, eu não preciso de pulmão, cabelo, enfim, várias coisas foram surgindo enquanto você estava lá dentro. E você fala, mas para que essas coisas estão nascendo em mim e sendo produzidas em mim? Eu não preciso de nada disso. Lá na vida intrauterina, se você fosse orar e falar, Senhor, por quê? Porque essas coisas estranhas, olhos, eu não preciso de olhos aqui dentro. Se pudéssemos ouvir a voz de Deus, Ele diria, porque a vida intrauterina não é o fim das coisas. É uma preparação para a vida que você viverá. E quando a gente sai, a gente entende, agora entendi por que do nariz, por que do pulmão, por que disso ou daquilo. Essa vida, meus queridos, que estamos vivendo, é só um preparo. Lembre disso, é só um preparo. E tem uma porção de coisa que está acontecendo e vindo sobre a sua vida, e que vem sobre a minha vida, nessa dinâmica, que para mim não faz sentido. Para você não faz sentido. Mas se pudermos ouvir a doce voz do Senhor nessa manhã, Ele dirá, essa vida não é um fim em si mesmo, é um preparo para a vida que em breve virá. Então, firme, prossiga, destemidamente, o Senhor é com você. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela mensagem de João, que certamente encorajou aqueles crentes do primeiro século, que receberam uma vida que não imaginavam receber, com desafios e dores, mas nas palavras do apóstolo, inspirado pelo Teu Santo Espírito, encontraram consolo, força, para entender que não lutam só, nem celebram só,
o Espírito Santo estava com eles. E da mesma maneira, Senhor, enquanto nós enfrentamos nossos desafios e lutas e alegrias, não fazemos isso só. O Senhor está conosco. Abençoa o teu povo que se encontra aqui nessa manhã e que eles possam, Senhor, ter esta convicção, Pai, e que esta convicção os ajude, cada um deles, a viverem a vida destemidamente. Seja, Senhor, nas lágrimas ou na dança, mas que vivam destemidamente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por me receberem mais uma vez. Deus abençoe o Senhor na sua vida, cada vez mais o seu coração, a sua mente, o seu discernimento e a sua percepção das coisas. Deus abençoe, pastor Marcos.